estamos aqui fazendo mais um vídeo aqui da professora Anslene falando sobre a arte na pandemia e isolamento social. Então, olha só, galerinha, eu pedi a alguns profissionais que falassem um pouco sobre arte, certo? E como eles estão trabalhando nesse período de pandemia, durante esse isolamento social. E eles irão falar um pouquinho sobre o trabalho deles, certo? E irão dar algumas dicas para vocês. Então, se liga aí e bons estudos! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sou professora Tainha Rossana, professora e artesã, e estou aqui a pedido da professora Nicileia para falar um pouco para vocês sobre o meu trabalho nas artes. No período do isolamento, me surgiu várias ideias, já que eu estaria com um tempo a mais para poder produzir algo que me trazia muito prazer, algo prazeroso para mim. E o que foi que eu pensei? Vou me aperfeiçoar em algumas técnicas. Aos 15 anos de idade, eu já fazia pintura em tela, pintura em tecido e fui me aperfeiçoando nessa arte. Comecei a fazer trabalhos com bijuterias, várias miçangas, também gostei bastante. E aí eu fui começando a produzir porque eu via que a arte, que o artesanato, ele trazia para a minha pessoa e para a minha mente algo que me deixava mais tranquila, algo que me deixava entusiasmada, quando eu via que as pessoas gostavam do trabalho que eu fazia. Então, no período de isolamento, é importante que vocês tenham em mente isso. Vocês têm muito tempo em casa, vocês têm ficado muito tempo em casa, assistindo TV, fazendo as atividades da escola, que a gente sabe que as escolas não pararam, mas sempre que vocês tiverem a oportunidade e quiserem aprender algo diferente, busquem a arte, o artesanato, produzam trabalhos manuais. Nós temos habilidades, muitas das vezes, que não reconhecemos ou que achamos que não somos capazes de produzir. Mas, na verdade, vocês têm sim um potencial. Cada um tem um potencial diferente. Então, não tenham medo de produzir aquilo que você gosta. Se você gosta de desenhar, ou se você gosta de pintar, ou querer fazer um bordado, algo diferente. Sabe por quê? Essas atividades, elas trazem para a nossa mente, para o nosso corpo, um equilíbrio. E isso é verdade. Quando a gente produz algo com as nossas próprias mãos, a gente se sente mais importante. A gente se sente capaz de fazer tudo aquilo que a gente quer. Então, criem. Não tenham medo de criar. É essa a mensagem que eu trago para vocês. Eu comecei aos 15 anos e não parei até hoje. Hoje eu estou me aprofundando na arte de tecer mandalas. Então eu trabalho com lãs, com madeira, com agulha e vou trançando vários pontos diferenciados até chegar na mandala que eu quero. Utilizando as cores, vou mesclando uma com laranja, um amarelo, com rosa, e assim eu vou produzindo a minha mandala. Aqui eu tenho alguns trabalhos que eu produzi e que eu posso mostrar para vocês. Aqui atrás eu tenho essa pintura em tela, feita com várias cores quentes. É uma tela que chama bastante atenção e eu gosto dessas cores, né? Então, você veja que o artista ele deixa a sua marca na arte. Quando eu falo arte, eu não falo apenas na pintura em tela, eu não falo apenas no tecer uma mandala ou produzir uma bijuteria, mas sim na produção de um poema, na produção de uma canção, na letra de uma música, né? Ou até mesmo fazendo pequenos rabiscos. A arte é isso. Então, nesse momento de isolamento, não fiquem aí com tempo de sobra. Aproveitem ao máximo esse tempo de vocês. Não fiquem pensando em besteiras, pensando no dia de amanhã. Viva o agora. E se você puder produzir algo, produza, porque isso é importante para você. Acredite. O artista, ele traz muito da sua alma em cada seu trabalho. E quando a gente produz um trabalho manual, pode ter certeza que você vai liberar em você o prazer de você ver ali um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho do que você é capaz de produzir com as suas habilidades. Que muitas das vezes você acha que não encontra, ou que não tem,
ou que alguém vai achar feio o seu trabalho, e na verdade você tem que ir lá e fazer. Então vá lá e faça. Não tenha medo das críticas, porque as críticas elas vão estar sempre, em qualquer lugar que a gente esteja, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do meu trabalho. Agora eu estou produzindo mandalas, tecendo mandalas. Aqui um trabalho bem simples, né? Mas veja que é um trabalho que dá prazer em a gente produzir, porque você vê ali a sua identidade. Você vê que você é capaz. Então eu deixo aqui o meu recado. Quero ver os artistas de agora produzindo, não percam tempo, porque isolamento social não é lugar para tristeza, né? É lugar para a gente produzir, é lugar para a gente conhecer o que a gente tem de melhor e mostrar aquilo que a gente é capaz de fazer. Então pense em algo que você goste, produza, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, tá? Então deixo aqui o meu recado, fiquem com Deus e um beijo a todos. Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Eu estou aqui a pedido da professora Nicileia para falar um pouco acerca da importância da arte nesse período de pandemia. Eu poderia dizer que, entre tantas e tantas coisas, a importância da arte está, como já disse um grande pensador, a arte existe para a gente não enlouquecer. Então eu acho esse tema bem propício para o momento, essa frase bem propícia, porque nesse período de pandemia a gente fica um pouco sem saber o que fazer. Então eu optei em investir na produção de uma técnica de arte chamada pirografia. É ela quem está me ajudando a suportar esse período tão controverso da história da humanidade. Então, só para vocês terem uma pequena ideia, tudo começa aqui, no computador. Aqui eu seleciono uma imagem que eu acho que ela fique bacana, fique legal. Logo em seguida, depois que eu escolher, eu salvo. Eu faço, no caso, a cópia. Aí aqui no Word, eu faço o famoso Ctrl V, que todo mundo sabe. Então, a partir daqui, eu faço a impressão. E logo em seguida, eu vou fazer a transposição para a madeira. A transferência basicamente consiste no seguinte: você coloca a foto principal que você quer transferir na madeira. Antes você põe um carbono, aí coloca a foto sobre o carbono, tendo o cuidado de aqui nessa parte aqui de cima, aqui e aqui, colocar um durex para fixar, e com uma caneta você vem contornando o desenho. Depois de feita essa etapa, você tira a foto, você tira o carbono e o que você tracejou vai aparecer aqui. Eu não fiz aqui agora porque esse trabalho já está pronto. Então, basicamente, esse trabalho consiste nisso. Depois do traço feito, pronto, aí a gente usa esse aparelhinho aqui, chamado de pirógrafo. Então ele vai produzir o que? Você liga na energia, ele produz uma temperatura elevada, essa partezinha aqui, ela fica totalmente vermelha e você vai contornando o desenho. Depois de feito isso, aí você começa a tracejar e dar os acabamentos. Aqui eu tenho uma obra pronta, essa obra aqui já está pronta, foi que eu fiz aquele processo todo que eu passei a explicar a vocês agora há pouco. Bem pessoal, aqui eu tenho alguns trabalhos meus que eu fiz durante essa quarentena. Observem que os detalhes com que eles foram todos feitos na base do fogo, com aquele aparelhinho que eu mostrei a vocês agora há pouco, chamado de pirógrafo. Então aqui eu tenho alguns trabalhos que eu fiz durante essa quarentena.
E não são poucos, observem, tudo isso aqui que vocês estão vendo são trabalhos prontos, feitos. Então, eu não vou dizer que a quarentena é algo bom, porque a gente sabe o sofrimento que todos nós estamos passando. Mas, segundo a professora me perguntou, queria saber em que ela pode ter sido importante nessa arte de tentar fazer alguma coisa para passar o tempo. Então eu estou aqui com alguns trabalhos que eu fiz, trabalhos pirográficos, só para vocês terem uma noção do quanto eu produzi nesse período de estar em casa em isolamento social. Se eu posso dizer que alguma coisa foi positiva, se é que nós podemos dizer que algo seja positivo em quarentena, eu posso dizer que foi essa arte que eu estou aos pouquinhos produzindo.